Olá a todos e a todas. Meu nome é Bruno. Eu sou defensor público no estado do Acre. Eu atuo já há mais de 10 anos com execução penal e com sistema prisional. E estou hoje aqui para falar com vocês sobre as inspeções. A inspeção é um instrumento que a Defensoria Pública se utiliza para se desincumbir do seu mistério de fiscalização e atuação dentro do sistema prisional. E nós estamos agora, né, nesse momento, em fase de homologação e início de execução do Plano Pena Justa. E, com certeza, né, as inspeções serão instrumentos de extrema relevância para a concretização e para a execução dos objetivos do Plano Pena Justa. A minha intenção aqui com vocês é tratar um pouco mais da parte prática, né, fugir um pouco da parte teórica, que é realmente o que vai interessar para nós, né, no dia a dia, na realização dessas inspeções, passar um pouquinho aqui da nossa experiência aqui no Acre, focando mais aqui na parte prática. E para a gente dar início, né, eu queria falar mais sobre o conceito, queria falar inicialmente sobre o conceito de inspeção prisional, porque muitas vezes, né, a inspeção prisional ela pode ser confundida com outros assuntos, outras atuações da Defensoria Pública dentro do sistema prisional. Então, vou passar aqui para vocês um conceito básico, que a inspeção prisional ela é uma atividade institucional de verificação direta das condições de custódia, funcionamento e respeito aos direitos humanos em estabelecimentos de privação de liberdade. É preciso que a gente diferencie o que é uma inspeção ordinária de uma inspeção extraordinária. A inspeção ordinária é aquela que será realizada de forma periódica e também de forma planejada, a partir, né, de uma rotina institucional definida pelas defensorias públicas. Já a inspeção extraordinária é aquela que é realizada de forma pontual, de forma específica, para verificação de alguma situação emergencial ou pontual que tiver surgido dentro do sistema prisional no qual o defensor público tenha atuação. Geralmente, né, a inspeção extraordinária ela decorre de alguma denúncia, ela decorre de algum fato que é levado até a defensoria pública e, a depender da gravidade desse fato, né, se faz necessário a realização de uma inspeção local naquela unidade prisional para averiguar a veracidade daqueles fatos. A gente sabe que na rotina da Defensoria Pública, principalmente os defensores públicos que atuam no sistema prisional, a gente recebe comunicações, fatos, denúncias com muita frequência. Então é necessário assim que a gente faça um filtro, né, realmente daquilo que necessita, daquilo que é realmente urgente para estruturar uma inspeção extraordinária, né, para dentro do sistema prisional, conciliando ali com todas as nossas atividades funcionais. E é preciso também a gente diferenciar inspeção de atendimento carcerário, de mutirão carcerário e de visita carcerária, né? A gente não pode confundir esses termos, sob pena da gente colocar a inspeção carcerária dentro de um outro contexto que não é o contexto dela, não é o objetivo dela, né? O atendimento carcerário é aquele atendimento em que a gente vai verificar o processo daquela pessoa que está reclusa, né? A gente vai ali para escutar aquela pessoa que está reclusa e passar para ela, geralmente, orientações em relação ao seu processo, no caso da execução de pena, do seu cálculo de pena, para fim de orientação jurídica, para fins de orientação jurídica. O mutirão carcerário, geralmente, é uma organização em massa, né, de atendimentos carcerários, né? A Defensoria Pública se organiza, né, com uma estrutura mais robusta para ir para dentro do sistema prisional e realizar atendimentos carcerários de forma numerosa, num curto espaço de tempo. E visita carcerária é basicamente a presença, né, do defensor público, presença da instituição dentro do sistema prisional, mas muitas vezes para conhecer aquela unidade prisional, muitas vezes o defensor público está iniciando dentro de uma comarca, ele vai ali para fazer uma visita, para se ambientar com aquele local, né, onde ele vai exercer ali as suas funções. Por que é importante a gente diferenciar isso? Porque durante a realização de uma inspeção,
é necessário, né, é recomendado que nós foquemos justamente nos objetivos da inspeção. Porque se você misturar a inspeção com o atendimento carcerário, ela vai perder um pouco da sua finalidade. Eu sei que é muito difícil na nossa prática, a gente sabe o quanto é difícil dissociar uma coisa da outra, porque quando o defensor público ele entra dentro do sistema prisional, as pessoas que estão lá reclusas querem ser atendidas, né? Querem saber do seu processo, principalmente querem saber quando vão conseguir a liberdade, né? Quando se há alguma previsão para elas obterem essa liberdade, mas dentro da realização de uma inspeção prisional, de uma inspeção carcerária, é necessário que foquemos realmente nos objetivos dela, né? Que saibamos separar uma coisa da outra a fim de que a inspeção prisional ela não perca, né, a finalidade dela, né, que é justamente essa finalidade tão importante que se confunde com o nosso mistério de fiscalização do sistema prisional. Eu vou passar aqui também, brevemente, quais são os objetivos das inspeções prisionais, né? Eu destaquei aqui três objetivos. O primeiro, verificação das condições de custódia e funcionamento das unidades prisionais. E aí, basicamente, a gente está falando de infraestrutura das celas, né, salubridade das celas, alimentação que é fornecida às pessoas que estão ali custodiadas, as condições de habitabilidade das celas, ventilação, segurança e o cumprimento, né, em geral, das normas, das leis que regem o sistema prisional. O segundo objetivo que eu destaquei aqui é de fiscalizar a observância dos direitos fundamentais das pessoas que estão ali privadas de liberdade, né, de modo a garantir que elas cumpram a pena, né, que elas passem pelo sistema prisional com o mínimo de dignidade, com o mínimo de respeito aos direitos fundamentais que essas pessoas têm. É o momento também de verificar se essas pessoas estão tendo acesso à saúde, à educação, a trabalho, né, à assistência jurídica, se as visitas dos familiares estão sendo respeitadas, o banho de sol, todas essas variáveis, né, todas essas questões que envolvem o sistema prisional. E um terceiro objetivo que eu destaquei aqui é justamente a identificação de práticas de tortura, maus tratos, superlotação, negligência médica, dentre outras irregularidades, né, que, infelizmente, né, nós nos deparamos dentro do sistema prisional. Então, o foco, né, de uma inspeção prisional são basicamente esses três aqui que eu destaquei para vocês, né, para a gente não confundir com o atendimento carcerário, né, com a visita carcerária. Então, quem tem o dever, né, de realizar inspeções prisionais, além da Defensoria Pública, o Ministério Público, o juiz da execução penal, né, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Departamento Penitenciário Nacional, o Conselho Penitenciário Local, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e também os conselhos da comunidade, né? São esses aqui os que eu destaquei, os principais legitimados para realizar uma inspeção prisional. E aí vem uma questão que é muito comum também no dia a dia, se é possível ou recomendável que a Defensoria Pública atue, realize inspeções prisionais em conjunto com outras instituições legitimadas. E aí, assim, não há uma resposta positiva ou negativa. Isso vai depender muito do caso, vai depender muito do local. Eu entendo que se há uma boa relação da Defensoria Pública com alguma dessas instituições, se há uma igualdade de visões sobre os objetivos, né, do sistema prisional, eu entendo que é recomendável, né, uma união de forças para realizar um ato que vai beneficiar aquelas pessoas que estão ali reclusas. Mas, como eu disse, isso vai depender muito de caso a caso, de comarca a comarca, né, de uma instituição com a outra, do relacionamento de uma instituição com a outra. Mas é muito comum que sejamos convidados muitas vezes pelo Conselho Penitenciário, é muito comum, né, para realização de inspeções conjuntas. Né? Eu não vejo problema nisso, mas desde que realmente exista um clima favorável para isso, tá bom? E com que frequência as inspeções devem ser realizadas?
Da mesma forma, não há um número aqui de inspeções anuais, um número que eu possa dizer que, olha, esse é o número ideal, tem que ser no mínimo tantas vezes por ano, né, tantas vezes por semestre. É algo que vai depender muito da realidade de cada local. Tem locais que têm unidades prisionais muito grandes, tem locais que têm unidades prisionais pequenas, tem locais que têm mais defensores públicos alocados para realizar esse trabalho, né? Tem locais que o defensor público tá lotado somente, exclusivamente para realizar esse trabalho. Então, eu acho que é algo que tem que ser analisado casuisticamente. Mas é claro que nós temos uma obrigação, um dever de realizar inspeções prisionais. Então, isso tem que ser analisado junto, eu acredito, né, principalmente junto às administrações superiores de cada defensoria pública, junto às corregedorias de cada defensoria pública, para que o defensor público possa ter uma segurança, né, de que, olha, eu vou realizar inspeções semestralmente, porque a cada 6 meses, né, é o prazo que eu consigo efetivamente realizar uma inspeção prisional que vai surtir algum tipo de efeito, porque não é só ir lá inspecionar um estabelecimento prisional, não é só você separar um dia da semana para ir lá. Não, tem uma preparação, a gente vai falar aqui ainda da preparação, né, um pouco da preparação, e tem também os encaminhamentos que serão efetivados após a inspeção prisional. Então a gente não pode achar, né, que às vezes vai separar 1 ou 2 dias da semana para realizar uma inspeção, mas sabendo que você vai precisar de mais dias para preparar e também para dar os encaminhamentos, né? É um ato, a inspeção prisional é um ato complexo, que exige uma preparação prévia, né? Exige que o defensor público tenha um dia, 1 ou mais dias, né, exclusivamente para fazer isso. Então, muitas vezes a gente sabe como é a rotina do defensor público, ele tem audiência, tem prazo, né, tem atendimento dentro da sede da Defensoria Pública. Então, por isso que isso vai depender de caso a caso, né? Mas é importante, né, que tenha, sim, uma regularidade, né, que tenha um planejamento. Já as inspeções extraordinárias, como eu falei ali quando eu estava falando do conceito, né, vão surgir problemas específicos, né, em dias que a gente não sabe, e a depender da gravidade daquele problema, né, vai exigir uma atuação emergencial por parte do defensor público. E aí essa atuação emergencial, né, você vai ter que muitas vezes deixar de fazer uma outra coisa para realizar essa inspeção extraordinária para verificar um fato determinado, né? Eu acho que o que a gente pode aqui destacar sobre uma inspeção extraordinária é que ela tem por objetivo averiguar um fato determinado. Por exemplo, chegou até o defensor público a informação de que a alimentação que está sendo fornecida aos presos é insuficiente. Então você vai se dirigir para a unidade prisional para fazer uma inspeção extraordinária focada somente naquilo, somente para apurar aquele fato, né? Você não vai ali analisar condições estruturais, a não ser que lá dentro, né, surja alguma outra coisa, que é comum também, mas a gente tem que partir do ponto de que você está indo com aquele objetivo, né, para averiguar aquele fato específico que foi levado até você. E aqui vou passar aqui então para o planejamento, né? Até falei um pouco aqui no início que a inspeção não é só ir à unidade prisional. Ela precisa de um planejamento prévio, um planejamento cuidadoso, né? E esse planejamento envolve você saber quais unidades você vai inspecionar, né? Muitos presídios no nosso país são de proporções bem grandes, né? Que você não vai conseguir inspecionar em um dia. Então você vai precisar de se organizar e chegar, olha, nesse primeiro dia eu vou inspecionar o pavilhão A, B, C, né? No segundo dia eu vou inspecionar o D, E, F, né? E por aí vai, porque senão você vai chegar à unidade prisional totalmente perdido, né? Sem saber para onde ir, dentro de um número enorme de pavilhões e alas para inspecionar. E isso já vai acabar comprometendo a eficiência da sua inspeção. Se você não sabe para onde você vai, né, isso já vai acabar comprometendo a eficiência dessa inspeção. É necessário selecionar uma equipe de apoio, né? O defensor público ele não pode ir sozinho inspecionar uma unidade prisional. Ele precisa de uma equipe de apoio. É necessário, muitas vezes, que ele vá com um colega também defensor público. É recomendável que ele vá com um colega defensor público para
auxiliá-lo, né, para caso surja algum problema ali, eles possam em conjunto buscar uma solução. A inspeção prisional, ela é um ato que incomoda, né, é um ato de fiscalização, todo ato de fiscalização incomoda quem está sendo fiscalizado. Mesmo que a pessoa que esteja sendo fiscalizada esteja fazendo o trabalho bem feito, mas ela está sendo fiscalizada e ela vai ficar, de alguma forma, um pouco incomodada, né? E, então, assim, é um ato que exige, né, essa preparação de uma equipe especializada, né, que vai conseguir ali efetivamente auxiliar na realização dessa inspeção. Eu coloquei aqui também a separação dos materiais que vão ser utilizados, né? Você tem que levar esses materiais para a unidade prisional, para documentar a inspeção prisional, né? Eles lá não, muitas unidades prisionais até colaboram aqui mesmo na minha realidade, né? Se a gente vai para a unidade prisional para trabalhar, a gente é sempre bem recebido, sempre que precisa de alguma coisa há uma colaboração, há uma cooperação, né, para que o trabalho seja realizado, né? Uma realidade que aqui a gente não enfrenta muitas dificuldades, mas a gente sabe que cada caso é um caso, né? Cada unidade prisional tem as suas peculiaridades, então a gente precisa ir preparado. A gente precisa ir preparado, né? Porque muitas vezes a gente não pode não ter essa cooperação em loco para a realização dos nossos trabalhos. Então, é preciso pensar em tudo, né? Preciso pensar em tudo que eu vou precisar lá no dia, para já de antemão separar essa estrutura para que seja levada para a unidade prisional. E uma questão que é bastante até interessante, né? É se a gente deve, se é recomendável avisar previamente que vai ocorrer a inspeção prisional. Então, eu não vejo problema em se realizar o aviso prévio, né? Desde que você não vá avisar também com muitos meses, né, de antecedência, mas eu entendo que, como a gente precisa dessa cooperação, principalmente muitas vezes de o mínimo ali de suporte logístico, né, de segurança, é, é recomendável que se faça esse prévio aviso, mas com uma antecedência adequada, né? Agora, por exemplo, se for uma inspeção extraordinária, que é um fato grave que surgiu naquele momento, que precisa de uma apuração imediata, aí realmente é uma situação que não vai surtir efeito nenhum você fazer um aviso prévio, né? Se você se antecipar e dizer, olha, não vai porque é uma situação emergencial, né? Uma situação que vai ter que ocorrer ali em loco, que, que vai ser necessário o deslocamento imediato. E o que devemos verificar em uma inspeção prisional? Primeiro, as condições materiais, né, a estrutura das celas, a ventilação, a iluminação, a higiene, a alimentação dos presos, a salubridade, né, dessas celas. Nós vivemos num país enorme, né, cada país tem as suas peculiaridades climáticas, então, essa questão da ventilação, da iluminação, tudo isso tem que ser adequado à realidade local, né? Eu estou aqui num estado em que faz muito calor e é muito úmido. E aqui no passado, nós tivemos uma discussão, já faz alguns anos, se as celas poderiam ter ou não ventilador. É, e, e isso gerou uma discussão, foi até judicializado, mas assim, nós vivemos uma realidade aqui de um estado que tem pouca ventilação, né? Porque nós temos aqui próximos à nossa fronteira aqui uma barreira geográfica gigantesca, que é a Cordilheira dos Andes, que impede que tenha ventilação contínua, estamos também, né, praticamente dentro da floresta amazônica. Então, a umidade é alta, o calor é alto, e o ventilador ele não é um item de conforto para a nossa realidade aqui. Ele é um item de necessidade, ainda mais considerando que se a cela cabe 4 e tem 10, é óbvio que o calor dentro dessa cela vai ser muito maior, né? Se a cela foi projetada para 4, mas tem 10, é claro que o calor lá dentro vai ser bem maior. Então, nós não estamos falando de um item de luxo, um item de conforto, né, uma regalia, nós estamos falando de um item de necessidade, né, de circulação do ar. O segundo item que eu separei aqui é a verificação das condições de saúde que são oferecidas. Essa questão de saúde é muito recorrente, muito frequente que recebamos pedidos, né, para atendimento médico,
seja para doenças graves, né, para doenças leves, para fornecimento de medicação. Então é importante, né, se verificar em que estado se encontra essa unidade prisional, se ela vem recebendo, né, suporte de saúde, se tem profissionais de saúde para prestar esse serviço para as pessoas que estão ali reclusas. O terceiro item que eu separei aqui para verificação é educação e trabalho, né, se estão sendo desenvolvidos programas para inserção em estudo e também vagas de trabalho, né? A gente sabe que é, atualmente, diante do número enorme de presos que nós temos nas unidades prisionais, nem todos conseguem vagas de estudo, nem todos conseguem vagas de trabalho, mas isso é algo que a gente precisa sempre estar atento, né, para fins de verificação. E, por fim, o respeito à dignidade humana, né, o tratamento mínimo que essas pessoas têm que receber, não só as pessoas presas, mas também os seus familiares nos dias de visita, né, o respeito aos familiares que vão lá prestar esse apoio, muitas vezes até material e emocional, às pessoas que estão ali presas, e também merecem todo o respeito dentro do sistema prisional. Então, agora eu vou passar aqui para documentação, né? Como que a gente vai documentar uma inspeção prisional? E aqui eu separei, né, três itens aqui, que são os formulários, os relatórios e os registros fotográficos. Muitas defensorias, o CNJ, muitos formulários de inspeção prisional nós conseguimos hoje, né, obter para guiar a nossa inspeção, né? O formulário ele é essencial para isso, porque você vai lá para dentro, né, você não vai conseguir guardar de cabeça tudo que você precisa verificar. É humanamente impossível. Mas esses formulários são extremamente relevantes para isso, né? Ali você está num local em que muitas vezes você não tem um suporte para fazer uma anotação maior, você tem diversos locais para visitar e não vai conseguir muitas vezes, né, fazer anotações mais específicas. Então, esses formulários são bastante interessantes. Os relatórios, né, são relatórios que devem ser feitos posteriormente, né? Você voltou da unidade prisional para dentro da defensoria, e aí sim o relatório ele vai ser um documento mais robusto, né? Um documento mais detalhado, muitas vezes um documento que vai ser compartilhado com outras instituições, né? É, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com o Conselho Penitenciário. É um documento que você vai, de fato, descrever minuciosamente aquilo que você viu, né, que você visualizou dentro daquela unidade prisional. E eu também separei aqui os registros fotográficos. Eu acho muito importante, né, não só documentar de forma escrita o que a gente viu, mas sim, né, hoje nós temos tecnologia suficiente para isso. A gente sabe que dentro do sistema prisional a gente não pode entrar com aparelho celular, né? Tem uma série de restrições, mas câmeras fotográficas de uso geral, né, que não tenham comunicação, que não dispõem de uma tecnologia mais avançada, né, podem, né, ser utilizadas para fazer esses registros fotográficos que são de suma importância. Eu penso que você ilustrar um relatório com registros fotográficos enriquece bastante, né, a inspeção, a documentação dessa inspeção. E aí, por fim, eu separei aqui os encaminhamentos, né, os possíveis encaminhamentos que nós devemos adotar depois da realização da inspeção prisional. O primeiro encaminhamento seriam as recomendações, é, que são bastante úteis, né? Quando você identifica pela primeira vez alguma situação que chamou atenção, né? Que pode ser corrigida de forma rápida, com ajuste, alguma coisa assim. Às vezes uma recomendação ela já surte efeito. A realização de reuniões, né? A depender da situação, uma questão mais complexa, pode também ser debatida por meio de uma reunião, né, se houver espaço para isso, né, disponibilidade, muitas vezes a necessidade de chamar diversas instituições para tratar de um assunto, muitas vezes a reunião ela surte mais efeito, porque você tem como ali conversar num momento só com várias pessoas, né? Então é bastante eficaz, né, a realização de uma reunião. A requisição de perícias técnicas. Isso aqui é importante porque muitas vezes nós, defensores públicos, não temos conhecimento técnico acerca de alguns assuntos. Por exemplo, estrutura das celas, né? Nós não temos conhecimento técnico para dizer se aquela cela, se a estrutura daquela cela está adequada ou não, né? Se
se ela representa ou não um risco para as pessoas que estão ali reclusas. Então, a gente vai precisar de uma perícia técnica, né? A gente vai precisar solicitar a realização de uma perícia técnica. Então, esse é um encaminhamento que pode ser adotado após uma inspeção. O defensor verificou que um determinado pavilhão, uma determinada ala, está com a estrutura muito precária, né? Rachaduras, umidade, né? Uma série de problemas que precisam de um laudo técnico. Para você exigir uma providência, você precisa de um laudo técnico, que um engenheiro ou que algum outro profissional que tenha capacidade para isso faça, né, essa análise técnica, emita um relatório, né, e disponibilize esse relatório para a Defensoria Pública poder subsidiar um pedido ou uma recomendação, né, uma outra providência. Um outro encaminhamento seria a formulação de pedidos de providências, né? Isso já acontece, já é uma medida judicial, né? Um pedido de providências. Geralmente a gente faz aqui junto à própria vara de execuções penais, quando a gente identifica alguma questão que necessite ali de uma decisão judicial para reforçar a necessidade de regularização de alguma situação. Uma outra questão são os pedidos de interdições, né, que já seria ali um encaminhamento já mais extremo, né, você buscar a interdição de uma unidade prisional, mas acontece, né, a gente sabe que é, já aconteceu, diversas defensorias já fizeram pedidos de interdição, diversas unidades prisionais já foram interditadas após a realização de inspeções, então é um dos encaminhamentos possíveis, né. E, por fim, o ajuizamento de ações judiciais, né? O ajuizamento de ações judiciais, a partir ali de quando o defensor perceber que administrativamente, consensualmente, né, através dos outros meios, ele não vai conseguir obter a solução para aquele problema que foi identificado, um problema recorrente, né, que já se tentou solucionar por diversas vezes, mas não se obteve êxito. E aí é necessário já realmente partir para uma medida judicial, né, uma medida mais enérgica, para buscar a solução desse problema. Tá bom? Então, vou encerrar por aqui. Espero que tenha contribuído para passar um pouco aqui da parte prática das inspeções prisionais, né? Destacando a relevância desse ato, a relevância da realização das inspeções, principalmente para a concretização do plano Pena Justa. Agradeço muito. Até mais.